aqui meu boa noite. E eu quero ser bem breve, precisamos ser breves, porque nós temos aí 9 pessoas para falar sobre esses subcapítulos, e eu vou começar aqui falando sobre o tópico mesmo, né? Capítulo 5, condições para a prosperidade, e ele já nos dá a resposta. Qual é a principal condição para a prosperidade? Busque Deus primeiro. E eu quero começar falando desse capítulo fantástico, inclusive, talvez o que mais tenha me surpreendido, perguntando a vocês o que vocês fariam se recebessem 10 milhões de reais. Respondam para si, o que vocês fariam se recebesse essa quantia? E é natural que a gente pense em suprir as nossas necessidades básicas de pagar conta, de viajar, enfim, comprar um carro, uma casa, absolutamente lícito e normal pensar isso. O grande problema é quando a gente entende que essas coisas vão nos trazer paz, que vai nos trazer descanso, que vai nos trazer um conforto emocional. Porque a partir do momento que a gente pensa que esses bens materiais que são adquiridos através do dinheiro vai nos causar uma sensação de conforto, de descanso, a gente está mudando o nosso Deus. O Deus está passando a ser o nosso dinheiro. E é aí que está o grande problema. Quando a gente transfere aquilo que Deus nos deu para o dinheiro. E aí eu quero fazer a leitura aqui para vocês de Mateus 6:24, que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí eu quero fazer uma outra pergunta a vocês. O que tem tomado mais tempo na vida de vocês? Nos últimos 365 dias, o que tem tomado mais tempo? A preocupação com as contas ou com alguma situação financeira que vocês, e eu me incluo nessa, que a gente está passando, ou a intimidade com Deus? Porque se a resposta for a preocupação com as nossas finanças, a gente também está transferindo a autoridade de Deus para o dinheiro. O dinheiro está nos controlando e não a gente que está controlando o dinheiro. O que eu quero deixar aqui para finalizar é que nesse início, nessa introdução, ele fala de forma muito clara que o medo e a fé são inversamente proporcionais. O que é isso? À medida que o medo cresce, a nossa fé diminui. E ao contrário também, à medida que a nossa fé aumenta, o nosso medo diminui. Eles não têm condições de andar juntos. Não existe nenhuma possibilidade da gente ter fé e medo ao mesmo tempo. Então a gente precisa entregar, a gente precisa confiar de forma plena e integral todos os nossos medos, todos os nossos receios a Deus. A gente precisa buscar primeiro o reino de Deus antes de conquistar qualquer coisa. A gente não pode inverter a ordem dos fatos, porque não vai funcionar. Então, com base nisso aí, eu quero passar a palavra para a Carol, que vai falar sobre busque os modos de Deus. Oi, gente. É, Vamos lá. Eu preparei esse capítulo, fala muito comigo e completando o que a Lucinha falou, né? Em relação a essa parte. Ô, Lucinha, você falou que parte que eu falei para eu falar? Lucinha? Que ela sai. Carol, eu estou aqui com o livro. Pode ser que mude aí o nome do subcapítulo. É o primeiro subcapítulo, tá? A É ordem de Deus para a Josué. ordem de Deus para Josué. E Isso. Pronto, perfeito. Era só para confirmar, né? E esse capítulo, gente, ele falou tanto comigo. Porque a primeira coisa que é exatamente o que está aqui, né? A ordem de Deus para Josué. O propósito. Qual era quando Deus nos dá uma ordem, ele dá por um propósito.
E aí, uma palavra que me chamou muita atenção, porque Deus ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que a frase que está aqui, o propósito de Deus ao exortar Josué a fazer conforme toda a lei. E muitas vezes eu falo por mim isso, e isso foi o que mais me tocou, e eu quero trazer essa mensagem para vocês. Muitas vezes nós somos pecadoras, nós erramos, nós somos seres humanos. E aqui é um grupo de mulheres onde nós estamos buscando a Deus, nós estamos buscando um caminho, nós estamos buscando a santificação, nós estamos buscando a prosperidade. E quando ele fala aqui a ordem de Deus para Josué, ele deu uma ordem para Josué. E quantas ordens Deus nos dá e que nós não cumprimos? E a primeira ordem que ele nos dá está na palavra. A gente já falou em outros capítulos sobre isso, mas mais uma vez o escritor, sabiamente, o Nancy, ele vem e traz isso em outro contexto, em uma outra situação, para mostrar que o que a gente precisa estar na palavra. O que a gente precisa, a gente vai achar na palavra. E aí Deus, mais uma vez, reforça isso com Josué em relação a quando nós formos exortados, seja por pessoas ou seja por Deus, a gente precisa receber isso e voltar para a palavra. Onde é que eu vou ter o meu alimento? Onde é que eu vou ter exatamente o caminho que eu preciso para buscar a minha prosperidade? E aí uma outra parte que me chama muita atenção que eu quero trazer para vocês é que Josué ele questiona qual é a parte dele para cumprir o propósito de Deus. E aí o Nancy traz aqui assim Josué equipado com a promessa da ajuda de Deus se pergunta qual é a minha parte na posse da terra? E essa pergunta vale para todos nós. Qual é a parte que eu preciso fazer? Qual é a parte que você precisa fazer? Será que é planejar mais? Será que é liderar mais? E muitas vezes eu falo isso com propriedade em relação ao comportamento. Muitas vezes a gente se apega a um comportamento que foi dado como uma mentira para a gente. O inimigo implantou isso como uma mentira, dizendo que você é assim e você não pode ser diferente daquilo que você fez. Então, quando ele questiona aqui qual é a minha parte na posse da terra, talvez a sua parte seja ser exatamente quem Deus fez você para ser, não algo que alguém disse que você foi, algo que aconteceu na sua vida ou algo que você está vivendo. Se a sua situação hoje, onde quer que ela esteja, ela define aquilo que você tem feito para Deus, para cumprir o propósito dele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que é o que ele traz logo aqui embaixo, no outro capítulo. Eu não sei se eu estou passando demais, mas eu acho que não. O outro ponto que ele fala é de acordo com a infalível palavra, é infalível a palavra de Deus. Nós podemos tornar o nosso caminho próspero, mas nesse versículo, em Josué 1, nos mostra que também precisamos obedecer à admoestação. O que é admoestação? É obedecer quando nós somos repreendidos por um comportamento inconveniente, quando nós somos repreendidas, quando nós somos chamadas a atenção. E Deus ele usa tão sabiamente as pessoas, mas ele usa o tempo inteiro o Espírito Santo. Então a gente precisa estar atenta, porque o tempo inteiro Deus está nos dando um caminho, ele está nos dando um discernimento que tem alguma coisa no nosso comportamento que precisa melhorar. E aí ele fala: obedecer à admoestação de Deus para que sejamos fortes e corajosos. A gente acha que esconder as nossas fraquezas, esconder os nossos comportamentos vai nos tornar fortes. Mas pelo contrário, quanto mais a gente esconde isso, quanto mais a gente deixa para depois, mais fraco nós ficamos. Por quê? Porque é onde o inimigo habita. É onde ele vem, é onde ele traz, conta mentiras, é onde ele faz que a gente se comporte de uma maneira diferente do que nós realmente precisamos fazer para obedecer o propósito que Deus tem na nossa vida. Então, essa é a minha contribuição e o fechar de que sejamos fortes e corajosas, que nós possamos usar a nossa força que está em Deus, a força de pedir ajuda, a força de realmente reconhecermos quem somos nele, que aí sim nós vamos ser fortes e corajosas.
Quem é Rapidinho, a... deixa eu só fazer uma ressalva aí. Estou muito impactada com tanta maturidade que você trouxe nesse conteúdo. Mas eu acho que a gente está aqui numa sala, eu acho que é muito pertinente eu fazer um comentário rapidinho sobre o que você trouxe com Uhum. relação a esse ser forte e corajoso. Nós aprendemos uma grande imersão quando Deus abre os nossos olhos para o entendimento. E ser forte e corajoso, como Josué descreve ali por 4 vezes, é ser forte e corajoso não de guerra, tá? Não é ser forte e corajoso para lutar, mas ser forte e corajoso para meditar na palavra. Porque só os fortes e os valentes vão meditar dia e noite. Os fracos vão até começar um trilho meditando dia e noite, mas no meio do caminho eles vão fracassar. Então, que sejamos mulheres fortes e corajosas para meditar na palavra. E completando isso que você falou, Karina, ele até fala aqui uns parágrafos anteriores que ele traz essa esse pensamento que às vezes a gente quer meditar na palavra e a gente quer meditar naquilo que faz sentido para a gente. E aquilo que não faz, aí é onde entra o medo, é onde entra a falta de coragem de deixar para depois. É isso aí. Pronto. E Quem é aí, a próxima? então, a próxima é a Karina Leão. Boa noite, mulheres amadas do Senhor, tudo bem? Dando continuidade aí o que Carol trouxe e a Karina Lima também contribuiu bastante, e é justamente um dos pontos, né, que eu ia trazer, que não é ser forte e corajoso na força, né, do homem, mas ele meditar na palavra, porque será que ele não teve medo quando Deus colocou para ele, né, que ele teria que ir lá a Jericó e enfrentar aquela muralha ali para poder tomar posse daquela terra? Com certeza ele teve medo. E ele se tornou um líder ali. Ele já vinha junto com Moisés, né, nessa liderança, mas Moisés morreu e ele foi o escolhido por Deus para dar continuidade, para que levasse aquele povo à terra prometida, que tanto esperavam por 40 anos, né? Então, quando o Senhor já falou para ele lá, no capítulo 6 de Josué, no versículo 2, que ele fala que Deus confirma, tenho dado em tua mão a Jericó. Então, Deus ali na palavra já tinha falado para ele. E ele confiou no Senhor. Então, eu trouxe assim 6 pontos que eu achei muito importantes desse capítulo e tocou muito a minha forma. Eu li, reli, eu li 3 vezes esse capítulo e achei maravilhoso. Então, a primeira coisa que Josué traz para a gente, o temor no Senhor. Ou seja, ele estava confiando naquilo que Deus trazia para ele, porque ele sabia o quanto o Senhor estava no controle, porque não era na força dele, mas era naquela palavra que Deus já tinha trazido para ele. Então ele estava sendo um instrumento usado por Deus para conduzir aquele povo para ocupar aquilo que Deus já tinha prometido para ele. Ele também traz um ponto muito importante, o respeito. Tanto as pessoas, né, com quem ele estava liderando, tinha esse respeito e confiavam, mas com certeza eles tiveram medo, como o próprio autor ele coloca aqui. Será que essas pessoas não duvidaram dele, assim, mas como nós vamos alcançar isso no grito, na música, arrodeando 7 vezes aquela cidade? Será que eles não tiveram essa dúvida no coração? E aí ele disse, como a gente vai invadir? Não, a estratégia que Deus tinha dado para Josué não foi da forma como eles pensaram, né? Mas aí eles respeitaram a liderança de Josué e confiaram naquilo que Josué estava falando. Então, além do respeito, a confiança, né? A obediência de Josué. Isso é muito plausível, né? Quando a gente lê o próprio texto na Bíblia, então ele obedeceu à vontade de Deus pelaquele povo que já vinha há 40 anos, mesmo com a desobediência que teve, que eles não alcançaram chegar junto com Moisés, mas eles confiaram naquele líder que Deus tinha instituído.
Então, ao dar o comando, né, de 7 vezes arrodear aquela cidade e tocar a trombeta, e aí, no grito que Josué deu, foi que realmente aconteceu. Então, eu vejo nesses pontos o temor, o respeito, a confiança, a obediência, a liderança e a coragem dele de realmente confiar e estar ali disposto a alcançar aquilo conforme Deus trouxe ao coração dele. Então, alguns poderiam até não acreditar, porque estavam pela forma visível, né? A forma física de enxergar aquilo ali como se fosse impossível. Mas aos olhos espirituais que Josué tinha, eles realmente alcançaram e tiveram o muro que foi derrubado. Então, o que é que eu vejo aqui nessa colocação? É que assim como nas nossas vidas, como Karina trouxe muito bem pontuado, se a gente não medita dia e noite, a gente não alcança, a gente não consegue derrubar as muralhas, que são muitas muralhas que nós temos nas nossas vidas, todos os dias. E se a gente não acreditar e não fizer, não obedecer, nós não vamos realmente derrubar essas mentiras, essas muralhas que são colocadas em nossa vida. Então, muito obrigada por esse momento, e eu quero agora dar continuidade à terceira parte do parágrafo com nossa amiga Karina Lima, onde ela vai com certeza explanar coisas maravilhosas no nosso coração. Muito obrigada. Primeiro, eu quero dizer que a sala tá linda. Parabéns aí pela Rosângela, que estava com a câmera aberta, mesmo no horário de trabalho. Eu acho que a cliente dela está sendo privilegiada aí em estar recebendo essa porção. Agora ela fechou a câmera, mas ela continua na sala. Que Deus possa visitar essa sala de trabalho Amém. dela e trazer prosperidade. Meu tópico ele é bem curtinho, mas me fez chorar hoje algumas vezes, porque eu fiquei com vergonha de mim quando eu li o tópico. Ele fala que não se distraia de se firmar na palavra. Eu acho que isso deve ser uma guerra constante no meio de nós. E o inimigo ele vai fazer de tudo, de verdade, para comprometer o nosso tempo de prioridade com o Senhor. E nós acabamos nesse engodo do inimigo, deixando de receber aquilo que Deus ele já separou para nós, que é o nosso tempo de qualidade. Tem até um livro que eu amo, do Marcos, que ele fala, PSD, né? O meu tempo a sós com Deus. E aí o Dr. Nancy traz, nos capítulos finais do livro, vários exemplos sobre como roubar esse tempo. Então, que a gente fique com esse gostinho de ir até o final e permanecer com a consciência que nós não podemos negociar o nosso tempo. Quando ele relata que muitas vezes a gente diz que... Aliás, eu vou até fazer diferente. Se vocês aí só faça balançar com a cabeça, tenha certeza que Deus é sua prioridade e balança a cabeça afirmativamente. Perfeito. 100% aqui da tela está balançando a cabeça. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta só para você refletir. Você acabou de confirmar que Deus é a sua prioridade. Ele é primeiro do que o seu filho, primeiro do que o seu esposo, primeiro do que as suas finanças, primeiro do que os seus sonhos. Você acabou de confirmar que ele é a sua prioridade. E eu te pergunto, qual foi o seu melhor de hoje para ele? E eu fiquei muito envergonhada quando eu estava estudando esse capítulo, porque eu tenho negociado o melhor para ele. Ainda que muitas vezes eu fale que ele é a minha prioridade. Mas muitas vezes as minhas preocupações, as minhas demandas, estão me tirando o meu melhor. Porque aqui nesse capítulo, apesar de ser muito curto, ele ensina que se nós buscarmos verdadeiramente ele como prioridade, todas as outras coisas não vão ter tanta importância, porque ele é a nossa prioridade. A palavra diz que buscai primeiro o reino de Deus. E todas,
Quando ele fala todas, gente, ele não está preocupado só com os seus boletos pagos, com sobrando na sua conta, com as viagens que você vai fazer. Todas as coisas vão ser acrescentadas. E eu coloquei mais um tópico, quando ele fala que ele vai distraí-lo da palavra que você ouviu. Ou seja, muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra. Eu comecei a pesquisar qual a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma forma involuntária, você ouve, a não ser que você tape os seus ouvidos, aí você não vai ouvir. Mas escutar é quando você se permite a mergulhar naquilo que você está recebendo, se conectar com aquela informação, você refletir sobre aquilo e colocar na prática. Porque a partir do momento que você ouve a palavra, mas você não pratica, essa palavra não foi revelada para você. A palavra só é revelada quando você absorve ela e você a pratica. Então, o inimigo, ele tem as artimanhas dele, e que a gente possa estar esperta. Se vocês puderem ainda hoje, se vocês puderem estudar a parábola do semeador, tem tudo a ver, porque nesse capítulo, em nenhum momento, ele diz nenhuma passagem, nenhum versículo. Porque se você observar, todo subtítulo tem um versículo para a gente estudar, e então a gente vai lá e mergulha, mas esse não tem. E eu perguntei, Deus, me mostre um versículo que se compare com aquilo que, que eu estou estudando aqui. E Deus me trouxe a parábola do semeador, e muitos de nós sabemos, né? Aquela palavra que é lançada entre as pedras, mas não cresce. Não vou estender muito o meu tempo, mas muitas de nós estamos assim, indo ao culto, a gente está ali dentro da igreja, talvez como um batedor de ponto, mas a nossa mente está em casa, o que a gente deixou no fogo, o que a gente vai fazer para o almoço, e minha conta de segunda-feira, e meu filho, e meu marido, e os meus projetos, o nosso coração não está. Então, para que a gente de verdade possa deixar o nosso corpo no culto e a nossa mente também no culto. E eu quero aproveitar e chamar a Shirley para que ela possa dar continuidade. Shirley, eu amo a sua vida. Eu falei para você que você tem um cheiro de Jesus, e você perguntou como é o cheiro de Jesus. Eu disse, isso é muita intimidade. Então, você vai ter que ter tamanho de intimidade, porque você cheira a Jesus. Ai, meu Deus, também amo a sua vida. Agora ficou minha responsabilidade falar depois de você, né, amiga? Jogue duro. Porque aí ficou ruim. Gente, vamos dar continuidade aqui. E tem um pouquinho aí dessa pegada de Karina, né? A minha parte é não abandone a palavra por causa de perseguição. E aqui eu vi uma chave muito poderosa, pensando até a nível empresarial mesmo, né? Quantas vezes nós desistimos pelo meio do caminho. E aqui no livro ele fala o seguinte, que o inimigo, ele não tem truque novo. E se a gente parar para pensar, ele realmente não tem nenhum truque novo. A gente cai nos mesmos truques, nas mesmas esparrelas do inimigo a gente está caindo, né? Então ele está dizendo o quê? Que se a gente aprende os princípios financeiros do reino, se a gente tem consciência dos princípios financeiros e a gente age dentro deles, a gente não vai ter nenhum problema de perseguição, entendeu? E aí o que acontece? Quando você está num negócio, quando você está dentro dos princípios, o que acontece? A maioria das vezes a gente ainda fala assim, a gente quando busca a Deus, busca um princípio, logo vem alguma coisa mal, vem uma tragédia, e sempre vem uma juntinho da outra. Nunca está sozinha. Então, o que a gente pode observar? Que se você manter na presença do Senhor, na presença da palavra, e mesmo que a gente está tratando aqui com empresária, a nível empresarial, só que nada muda, gente. Não muda se é empresário, se não é empresário, entendeu? Porque tudo que a gente trata, se não for a nível de Deus, não importa. Então, quantas vezes a gente está na empresa, tá bem, aí de repente você busca a Deus, você está dentro da palavra, dentro da presença, está no culto, está fazendo a sua entrega, né? Está entregando tudo aquilo que Deus pede, aquilo que Deus fala, e você fala, meu Deus, mas como? Eu estou na sua presença, eu estou fazendo a minha entrega, por que na minha vida tudo está recaindo o contrário? Mas é aí que estão os truques do inimigo. Sabe? É aí que você tem que ter o discernimento de entender que é uma fase, é um processo, isso vai acontecer. É boleto inesperado, contas inesperadas que chegam para você, sabe? É um veículo que quebra, é uma feira que você não está conseguindo fazer mais, é uma energia que vem cortar, é isso. E, gente, acontece um monte de coisas, mas o que é que o Nasci diz aqui?
que ele, guiado pelo Espírito Santo, né? Que se você persistir, passar por isso e se manter nos princípios do Senhor, isso aí vai ser só um vento, uma tempestade que vai passar e logo ela vem e vai se acalmar. Então, para mim, virou uma chave muito poderosa, porque primeiro é confiar no Senhor, confiar na palavra, confiar nos princípios do Senhor. E através disso, a nossa vitória é garantida. Isso diz a palavra, que a nossa vitória, ela é garantida. Então, aqui, o ser forte e corajoso também é para prosperar. Para a gente prosperar hoje não é muito fácil. Então, se você tem sua empresa e está acontecendo no seu caminho algumas coisas que não condiz com aquilo que você está vivendo, o que é que você pode entender com isso? Em breve vai ser dado a vitória. Em breve tudo isso vai passar. Em breve a sua empresa vai frutificar. Porque se você, toda vez que aparecer alguma coisa, parar no meio do caminho, o que acontece? Você não alcança seus objetivos. Então, por isso que a gente tem que ser forte e corajoso para prosperar, tem que ser forte e corajoso para continuar. Porque dificuldades elas vão vir, a tempestade vão vir, mas a gente tem um Deus todo-poderoso, maravilhoso, que vai acordar e vai acalmar, certo? Então, assim, a minha chave nesse capítulo que eu li foi isso aí, que a gente não tem que desistir. Quanto mais adversidades aparecerem, mais Deus está pronto para te entregar a vitória. Então, fica forte, seja forte e corajosas, viu? Que Deus abençoe, que tenha falado no coração de vocês aí. Aí eu quero chamar agora a Vanessa para falar a aliança de Deus. Shirley, que palavra você entregou, viu? Foi muito boa. E esse capítulo, o Aliança com Deus, eu achei ele maravilhoso. Primeiro porque ele fala aliança com Deus, uma promessa condicional. Aí eu fui procurar saber o que era condicional, o que é viver no modo de condicional, né? E eu encontrei uma frase que, assim, eu achei bem interessante. Se eu tivesse o mapa, encontraria o tesouro. É uma certeza. Deus nos dá uma certeza. É como se fosse a nossa obrigação somente confiar. É a gente aceitar. O que é uma aliança? É um elo, né? Um elo de amor. Porém, Deus é um Deus justo. Então, para que ele possa fazer essa aliança, nós precisamos ouvir, fazer para que haja o cumprimento, né? Porque ele dá uma certeza das coisas. Ele dá uma certeza que as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão. Então, por que a gente não aceita? Porque a gente não cumpre, né? Porque a gente vive correndo atrás das outras coisas. Mas por que não a gente ouvir, fazer e ter a certeza de que aquele elo vai se cumprir, né? E Deuteronômio fala muito isso, né? As bênçãos para os que obedecem à lei, né? Então, é como se ele dissesse bem assim: obedeçam minha lei e as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta ter pensamentos negativos, não adianta correr atrás, não adianta nada. É só você seguir em frente, porque todos os celeiros, tudo que vai acontecer para a sua vida tem que acontecer, tem que haver o cumprimento, né? E Deus nos escolhe como filhos, né? E Ele deseja nos abençoar em toda a nossa plenitude. Então, em todas as áreas da nossa vida, se a gente ouve, se a gente ouve, se a gente obedece, todas as áreas das nossas vidas, elas serão, né, transbordantes, elas serão acrescentadas para que venham transbordar, até porque as bênçãos não têm que ficar só para as nossas vidas, elas precisam transbordar para outras pessoas sentirem vamos dizer assim, essa bênção, essa aliança que você tem, esse elo que junta, né? Então as pessoas precisam entender que as bênçãos do Senhor não adianta correr, porque elas vão nos encontrar. Então, eu vou passar
Vou passar. Essa foi a minha contribuição de hoje, né? Porque assim, tem sido tremendo. E eu vou passar a palavra para Priscila com as bênçãos de Deus. Boa noite a todas. Então, complementando, né, o que Vanessa, né? Sim, o que Vanessa falou, né? A minha parte, as bênçãos de Deus o alcançarão. É bem um complemento. E o autor, ele coloca aqui uma didática que é bem interessante, quando a gente imagina alcançar, as bênçãos o alcançarão. A gente se imaginando no trânsito, né, lá na direção, e para um carro nos alcançar, ele tem que estar atrás. Então, nós temos um hábito, inclusive eu escolhi bênção, porque quando a gente pensa em bênção, é coisa boa, né? E a gente persegue, espera. Às vezes, muitas vezes a gente faz algo esperando pela bênção chegar, não é isso? Muitas vezes a gente até cumpre, vai servir na igreja, esperando ser abençoada. E a palavra que é muito forte, foi uma chave muito grande assim para mim, quando, quando o Senhor responde, né? Todas as bênçãos, elas se originam de mim, se você mantiver os seus olhos firmes na palavra. Então, as bênçãos de Deus, elas vão correr atrás. A gente não precisa correr, né, ou fazer algo esperando pela bênção. O que a gente tão somente precisa fazer é cumprir fielmente a palavra, é se focar, né? É seguir, é não desviar, né? Não desviar da palavra. E aí sim, todas as bênçãos, né? Nos alcançarão, elas correrão. Nossa, isso foi muito forte. Então, se somente a gente manter os olhos firmes na palavra, as bênçãos virão. Que foi uma chave incrível. E obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído. Para mim foi muito edificante, tem sido muito edificante aqui participar dessa leitura. E eu quero chamar a pastora Rose para falar sobre redimidos da maldição da lei. Oi, gente, boa noite. Então, está sendo uma bênção demais, né? Todas que falaram aí antes, cada uma melhor que outra. Eu acho que esse grupo assim foi escolhido realmente a dedo, né? E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mas vamos lá para dar continuidade por causa do nosso horário. Vou falar sobre redimidos da maldição da lei, que na verdade vem, né, a partir do momento, como já foi falado aí por Vanessa e depois por Priscila, né, sobre Deuteronômios 28, que todo mundo com certeza já ouviu esse versículo, né, ele vai falar, primeiramente, né, de que se você obedece, você vai receber as bênçãos, na verdade, as bênçãos irão atrás de você, não precisa você correr atrás das bênçãos, mas também Deuteronômios 28 vai falar que quando nós não obedecemos, virá, né, maldições sobre a nossa vida. Então, na verdade, ali Deus está mostrando, né, o poder da obediência, o que a gente ganha em obedecer, e o poder, né, que a gente dá o direito do inimigo agir na nossa vida a partir do momento que a gente não obedece. E eu acho, gente, que esse livro todo, se a gente pudesse resumir aqui nessa noite, eu diria que duas palavras-chave: conhecer e obedecer. Se você conhecer a palavra, se você for forte e corajoso, como já falou essa noite, para meditar nessa palavra, para buscar esse conhecimento, você vai obedecer. E se você obedecer, você terá todas as bênçãos, inclusive a da prosperidade. Até porque quando a gente pensa em prosperidade bíblica, ela não está relacionada só às finanças, né? Prosperidade bíblica, ela vem, é você ser abundante em todas as áreas. E aí ele fala algo que é muito, muito interessante aqui, quando ele diz assim, olha, Jesus, ele já foi para a cruz, ele já pagou o preço, ele já fez a salvação por toda a humanidade. E quando ele foi naquela cruz e pagou esse preço, ele já nos libertou da maldição. E aí ele diz o seguinte: se você não está vivendo em condições de vida abundante, a responsabilidade já não é mais dele, a responsabilidade é nossa. É assim que ele coloca aqui no livro. Ele está dizendo o seguinte: o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. O que Jesus tinha para fazer para conquistar naquela cruz, ele já fez. A parte dele, que cabe a ele, já foi feita. O que é que cabe a nós? Ser forte e corajoso para meditar nessa palavra dia e noite. Conhecer.
E a partir do momento que a gente conhece, a gente obedecer. E a partir do momento que a gente obedece, as bênçãos correrão atrás de nós. Então, ele diz aqui, Jesus já redimiu a maldição da lei. Ele pagou por sua liberdade com o seu próprio sangue. Gente, isso é muito forte. Pare para pensar um pouco. Ele foi para a cruz, ele pagou um preço por mim e por você. E por que a gente não está vivendo a vida abundante que ele declara na palavra dele? Por que você não está desfrutando da vida de prosperidade, inclusive financeira, se isso já foi pago na cruz? Então, a responsabilidade recai sobre nós. Mas lá na frente, quando a gente prestar contas, né, face a face com Deus, no dia que estiver lá no momento do tribunal divino, ele vai dizer, olha, eu disponibilizei isso para você, foi com meu sangue que eu comprei isso para você, foi com meu sangue que eu paguei isso para você, foi com meu sangue que eu fiz isso por você. E por que você não tomou posse? E por que você não viveu? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. A palavra está aí, não cabe a ninguém desconhecer, porque ela está exposta em todos os lugares. A palavra também diz que no final dos tempos o conhecimento, a velocidade de informação, a tecnologia, ela aumentaria muito e a gente está vivendo nesse tempo. Quem não tem um celular na mão? A quem cabe desconhecer de dizer assim, nunca ouvi falar sobre Jesus? Todo mundo, porque se você for numa tribo indígena, não sei aonde, você vai encontrar índios lá com o celular na mão. Então, não cabe a ninguém desconhecer. E a gente precisa entender que essa é a parte que nos cabe. Pegar, obedecer, conhecer a palavra. Eu sei que eu sou um pouquinho, às vezes até falo muitos exemplos, mas eu queria dar só um exemplo. Quando a gente, acho que a maioria aqui é casado, não sei se todos aí são casados, mas quem não é casado, com certeza já namorou, já teve algum relacionamento. Quando você conhece uma pessoa e você começa a conhecer essa pessoa, você quer saber mais dela porque você quer agradar ela o tempo todo. Então você começa a namorar uma pessoa, você quer saber o que é que ela gosta de comida, você quer saber o tipo de roupa que ela gosta, a cor preferida, o melhor perfume que ela mais gosta. Você quer saber qual o programa mais favorito, se ele gosta mais de cinema, gosta mais de praia, gosta mais de campo. Você começa a conhecer a pessoa, porque você quer fazer de tudo para agradar ela, porque você está naquela fase da paixão. A mesma coisa é com Cristo. Nós conhecemos. Onde é que a gente vai conhecer a mente de Cristo? Como é que a gente vai conhecer o que é que Deus gosta? Quando a gente começa a ler a palavra. Quando a gente lê a palavra, a gente vai começar a conhecer a Cristo, o que é que agrada a Ele, o que é que desagrada a Ele. E quanto mais a gente se apaixona por aquela pessoa, mais a gente quer acertar com ela, mais a gente quer preparar tudo para ela, porque a gente quer que esse relacionamento cresça, a gente quer que aquilo vá para frente, quer que de um namoro passe para um noivado, do noivado passe para um casamento, do casamento seja duradouro, seja até o fim. A gente quer isso. E com Cristo, por que a gente faz diferente? A gente tem que conhecer, saber, como colocou aí no chat, né? Conhecer o caráter dele. Porque quanto mais eu conheço, mais eu vou me esforçar em fazer aquilo que agrada a ele, agrada ao nosso Pai. E aí ele vai trazendo aqui algumas chaves. Ele diz assim, ó, se não estamos, né, mais sobre a maldição, então onde estamos? Não somos apenas redimidos de algo, mas também somos redimidos para algo. Então, não é só redimido do pecado, mas nós somos redimidos do pecado para algo que nós temos a fazer. Então, nós temos propósito, nós temos missão. Então, o nosso papel é viver a vida abundante, é tomar posse da vida abundante que já foi pago o preço na cruz. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para a minha vida, vão ver a prosperidade em mim, vão ver a plenitude em mim e vai dizer, eu quero isso que essa pessoa tem. Por que Rose tem? Que ela é, mesmo estando tudo, sabe, às vezes não tão conforme como eu gostaria, mas ela está lá sorridente, ela está lá firme, ela está lá declarando a fé, ela está lá dizendo que tudo vai passar, tudo vai melhorar. Então a pessoa vai olhar para mim e vai ver quem? Vai ver Cristo através de minha vida. E é isso que eu nasci para ser, para manifestar a glória dele. Se uma mangueira ela não dá um bom fruto, esses dias eu comprei eu fiz feira e comprei uma manga. Gente, quando eu descasquei aquela manga, ela estava perfeita, ela não tinha uma manchinha, não tinha nada, aquele fruto lindo, perfeito por dentro. E eu só lembrei desse exemplo. Eu disse, nossa, essa manga, ela manifesta a glória de Deus, porque esse fruto veio da natureza, daquilo que Deus fez. A mangueira, ela brotou, ela deu um fruto perfeito. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos expressar essa perfeição de Cristo. E aí, outra coisa, já para a gente já ir indo para o final, ele diz aqui também embaixo que Abraão, né? Ele decidiu, Deus na conversa com Abraão, ele prometeu a Abraão 3 coisas aqui em específico. Ele disse, ele faria dele pai de muitas nações,
Ele faria de Abraão uma bênção para os outros e ele abençoaria ricamente Abraão. Aí em Gênesis 17:4, 12:2 e no outro também 12:2. Então, ele fala aqui sobre 3 passagens de promessas que ele deu a Abraão. E aí, como nós somos descendentes de Abraão, e ele diz que ele seria pai de muitas nações, abençoaria ricamente, faria de Abraão uma bênção para os outros. Se nós somos seus descendentes, então nós somos os próximos da fila. Olha o que ele diz aqui lá embaixo. Deus abençoou Abraão financeiramente e materialmente, e como seus herdeiros, nós somos os próximos da fila. Eu estou nessa fila, amém? Eu espero que você esteja também. Nós somos esses próximos aí, a ser abençoados financeiramente por as promessas que Deus deixou para Abraão. E nós somos descendência de Abraão. Nós somos, né, abençoados por ele. Então, aquilo que veio sobre Abraão está sobre a nossa vida também. Então, quero dizer para você que tome posse nessa noite. Tome posse, creia e seja forte e corajoso para meditar nessa palavra, porque quando a gente conhece, a gente obedece. Quando a gente obedece, a gente vai satisfazer ao Pai. Amém? E eu quero chamar, então, Camila Bastos para dar continuidade aí. Estabeleça a imagem da palavra em seu espírito. O diabo quer roubar a fila, mas a gente tem que tomar nosso lugar na fila, viu, meninas? A luta por um espaço geográfico é grande, mas nós estamos aí, persistentes. Do meu espaço, ele não toma de jeito nenhum. Isso aí. Amém. Oi, meninas, tudo bom? Boa Oi, noite. boa noite. Fiquei responsável pelo fechamento. Fui É. pega de surpresa ontem pela Eliane. Ela me pegou ontem na curva. E eu não Ah, muito bem. Então, eu fiquei responsável pelo tema Estabeleça a imagem da palavra em seu espírito. E essa passagem, ela casou perfeitamente com um testemunho, né? Quando a palavra diz assim, que a gente se olha no espelho, é o homem que se olha no espelho e ao sair do espelho ele já não lembra mais da imagem que ele viu, é a mesma coisa da gente ler a palavra e não meditar ela, não praticar ela, não levar ela para a nossa vida. E há alguns meses atrás, minha amiga Shirley está de testemunho, né? Eu sempre procuro ela para poder conversar, para trocar algumas palavras, algumas figurinhas, e eu estava passando por um momento muito difícil. E ela dizia, Cami, descanse. E eu dizia, é impossível descansar. Os boletos chegando, a vida é uma loucura, você não vê um ponto de luz para você sair desse buraco, né? É como se fosse um redemoinho mesmo, e esse redemoinho levando tudo, e você sem saber para onde ir. E um dia eu lembro que eu estava em casa fazendo meu devocional, e eu disse, Deus, isso não é viver. Viver o que o Senhor deixou para a gente, né? Essa vida abundante, essa vida feliz, essa vida em Cristo, essa vida em paz. E não sei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí casou perfeitamente com o início que a Lucinha falou, sobre a passagem de Mateus 6, onde o Senhor fala que os pássaros eles não precisam se preocupar com o que eles vão comer no outro dia, ou o que vai acontecer com eles. E eu estava vivendo dessa forma. Eu me preocupava com o que ia acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Então, eu não vivia. Eu estava em favor de uma ansiedade. E quando eu li essa palavra, foi uma chave poderosa na minha vida, porque a partir do dia que eu li ela, eu comecei a declarar a palavra sobre a minha vida. E tem mais ou menos uns 2 meses que eu tenho desfrutado do que a palavra diz. Então, todos os dias, quando o medo, quando as distrações, quando a ansiedade começa a bater na minha porta, porque o inimigo ele não vai deixar você em paz, porque você venceu isso. Pelo contrário, ele vai te tentar mais ainda para você cair novamente nela. E aí eu começo a declarar a palavra, eu digo, não, Senhor, o Senhor disse que eu nasci para ser feliz, para ser próspera, para ter uma vida abundante, para ser realizada. Essa terra veio para nós desfrutarmos do que o Senhor colocou nela. Então, eu não aceito viver menos do que isso. E tem dias que as provações vêm, tem dias que eu olho assim e digo, é impossível. E aí, quando eu descanso, eu entrego, as coisas começam a fluir. E eu queria finalizar com
o finalzinho, né, desse texto, que ele diz assim: permaneça firme na palavra de Deus, não importa quais os ataques ou distrações o diabo traga contra você. Ao praticar a palavra, você pode cruzar a ponte do reino natural para o reino espiritual da prosperidade natural. E é isso, eu tenho vivido isso, e eu creio que muitos de vocês estão vivendo e vão viver o sobrenatural. Ê! Ai, Shirley, Lucinha, eu quero falar. Diga Ai, ali. meninas, que noite foi essa? Fica à vontade, Eli. Que leitura foi essa, hein? O quinto capítulo. Gente, vocês falando aí, né? É muito forte. É muito forte, porque isso tudo, gente, valide na vida de vocês. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu vivo isso, eu comecei a praticar isso. Gente, fica tão leve a vida, tão leve que vocês não sabem a leveza. Vocês podem até pensar, será que a Eliane não tem problemas? Eu tenho muitos problemas. Eu estava com uma crise de urticária. Crise de urticária, gente, sabe? E com essa leitura, a sexta leitura que eu estou fazendo hoje, vocês estão me dando presente, viu? Vocês estão me dando presente, porque é tipo assim, tá passando filme. Ó, Eliane, olha aqui, ó, você praticou, você está tendo resultado, olha aí. E quando eu vejo vocês falando, eu digo, gente, eu estou vivendo isso, a leveza do Senhor. Entendeu? Esse forte, corajoso é muito forte, é a pura verdade. Quando a Karina falou, não é no braço, não. É forte para ler, não é nem para ler, é meditar a palavra de Deus. Meu estilo de vida, gente, meu estilo de vida mudou, foi agora. Agora! Agora, nessa leitura que nós começamos, foi o segundo capítulo, né, que foi a alimentar a alma. Gente, foi uma virada de chave, e eu falei, eu vou praticar isso a partir de agora. E desde o dia que eu comecei a praticar, entendeu? Alimentar minha alma e meu espírito 3 vezes ao dia, gente. Meu Deus do céu. Sabe o que é uma leveza? É leve. E os problemas, Aline, estão aí. Quando vem, Pai, Espírito Santo, entendeu? É leve. Você sabe qual é o meu trabalho hoje? É falar de Deus todos os dias para alguém. É incrível. É falar de Deus. Eu não falava de Deus, não, meninas. Eu não falava de Deus. Minha vida só era trabalhar, trabalhar, trabalhar. Preocupação, preocupação, preocupação. E olha que eu continuo com as mesmas empresas, sabe, os meus negócios estão indo, graças a Deus. A palavra que fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, gente, é a pura verdade. Verdade. Eu vivo isso, gente. Verdade. Comece a meditar a palavra, que é demais. É muito forte. Eu não sei se vocês perceberam, Eli deu uma chave agora, no finalzinho, que é um divisor de água. Ela falou assim, ó, eu medito na palavra, mas todos os dias eu falo da palavra. A gente vai chegar no capítulo final que ele frisa isso com muita autoridade. Não adianta eu aprender a palavra se eu não transmiti-la. Eu não posso reter a palavra, eu não posso ficar obesa. Eu tenho que ser um rio. Rios de água viva fluirão dentro de nós. Nós precisamos ensinar a palavra. É isso aí. Então, eu adotei meu estilo de vida hoje, assim como eu alimento o meu corpo 3 vezes ao dia, eu estou alimentando a minha alma e meu espírito 3 vezes ao dia. Está sendo fácil? Não, tá? Eu já estou criando hábito, né? À noite e amanhã, meio-dia, ainda está assim, mas quando eu lembro, eu vou lá e paro, sabe? Eu estou em processo. Mas, gente, é a pura verdade. É verdade. Tem um versículo na palavra que fala: conhecereis a verdade vos libertará.
Sou eu, hoje eu estou vivendo isso. E é a pura verdade. Tá entendendo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Meu Deus do céu, eu tomei posse. Então, valide isso na vida de vocês. Seja forte e corajosa. Não é fácil, mas comece aqui, ó. Vai pedir no Espírito Santo, eu quero, eu posso. Você sabe como foi que eu fiz? Alarme, alarme. Eu programei para começar a criar o hábito, alarme, alarme. Ah, gente, se eu pudesse, eu ficava aqui falando direto, porque esse livro aqui, meu Deus do céu, isso aqui foi uma virada de chave. E muito obrigada, porque vocês não sabem o que vocês estão fazendo na minha vida. Vocês não Amém. sabem. Amém. Ai, Amém. Você também está fazendo nossa vida, com certeza. Isso tudo iniciou em você. é Né? lindo, é lindo. E, gente, Maravilhoso. meninas, cuidado com as distrações, todas as terças, se comprometam. Vamos até o fim. Só faltam 7 capítulos. E eu tenho essa responsabilidade de levar isso para vocês, sabe? Muita responsabilidade. Eu quero que vocês também. Não fique só para vocês. Transmite. Olha, eu peguei ontem a Camila e a Rosângela. Elas estão aqui. Eu peguei essas duas ontem e eu falei, estou percebendo que vocês não estão acompanhando. E vocês vão ter que acompanhar, não foi assim? E eu peguei, olha, Camila, você vai ler um parágrafo, tá entendendo? E eu passei e pronto. Tem que ser assim, menino. Nós temos É que isso fazer a mesmo. nossa parte. Amo a vida de vocês, desculpa. Maravilhosa, Eli. Ai, Nos inspira você. eu precisava falar isso. Tá bom. Amém. Pronto. Quem vai encerrar Lucinha, aí? Lucinha, cadê você? Lucinha deve ter saído. Eu acho que foi. Caiu? Não, Oi. Tá aí, Lucinha. tá. Pode finalizar. Dá para finalizar, Lucinha? Eu acho que ela não, viu? Gente, então vamos finalizar, né? Noite maravilhosa. Sim, eu estou encantada. Como ele fala, eu fico sentindo a emoção de Eli, mas eu já li, fiz a leitura desse livro e sei o conteúdo dele, sei que ela está falando aí é a mais pura verdade, que a gente seja forte e corajosas, para que a gente chegue no final desse livro entendendo tudo isso aí que ele está sentindo, toda essa mensagem que ela está querendo passar. Eu acredito que até aqui todo mundo já tem, né, pegado algumas chaves desse livro, porque ele de fato é poderoso e é o princípio, né? Então, se a gente quer prosperar, se a gente quer ser uma grande empresária, se a gente quer mudar a nossa vida, mudar a nossa história, a gente vai ter que sim passar pelo processo do princípio, viu? E que todas, né, se encham, porque de fato é uma palavra incrível. Então, eu quero pedir aí, né? A pastora Rose está por aí, pode orar pela gente, para a gente finalizar. Que Deus continue guardando cada uma de vocês, abençoando. E muito obrigada, sabe? A gente está muito feliz com a presença de cada uma, sabe? A gente tem hoje um número considerável, semana passada também, e que a gente possa contagiar outras pessoas, né? Para que esse número dobre, porque o nosso grupo tem muitas pessoas que ainda não estão aqui, viu? Pastora Rose, você ora pela gente? Vamos sim. Pai querido, Pai maravilhoso, amado seja o Senhor, Pai, entre nós. Pai, queremos exaltar o teu nome, Pai, nessa noite. Amém. Meu Deus, como é maravilhoso, Senhor, estar contigo e ter a certeza que o Senhor é esse Pai que não nos desampara. Obrigado, meu Deus, por tantos conhecimentos que o Senhor tem colocado, Pai, na nossa mesa. Obrigado, meu Deus, por cada uma dessas mulheres, cada uma dessas vidas, cada uma dessas empresas, Pai, aqui representada. Senhor, eu tenho certeza que todas nós que estamos aqui temos o desejo, Pai, de prosperar, Pai, no teu reino, mas principalmente para que o teu nome seja glorificado, para sermos investidoras, Pai, no teu reino, para podermos, meu Deus, abençoar a tua obra, para podermos, meu Deus, ser aquelas que podem um dia olhar e dizer, eu contribuí com essa obra, eu contribuí com o reino de Cristo aqui na terra. Meu Deus, mas antes de tudo e de qualquer coisa, o nosso principal objetivo é conhecer a tua palavra, é conhecer as tuas verdades, é obedecer, Pai, e é
dessa forma, através dessas atitudes, meu Deus, é fazer o Senhor estar contente conosco, sermos, Pai, como foi com Jesus, que o Senhor, no momento que ele se batizou, o céu se abriu e o Senhor falou: esse é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. E é nisso que nós queremos, Pai, agradar também o Senhor. Queremos, meu Deus, que o Senhor também olhe para nós e sorria, dizendo que nós somos, Pai, as tuas filhas amadas, no qual o Senhor tem prazer. Então, Pai, eu te agradeço por todo esse banquete que o Senhor tem preparado para nós, Pai, em todo o tempo. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada uma dessas mulheres aqui presentes, cada empresa, Pai, aqui representada, e que possamos, meu Deus, prosseguir nos teus caminhos, sendo fortes e corajosas, para meditar na tua palavra dia e noite. É o que eu te peço. Que nesse momento, Pai, cada anjo esteja visitando, Pai, cada um dessas casas, cada um desses lares, Pai. E que o Senhor esteja nos dando uma capa nova, renovando as nossas forças, renovando a nossa esperança, Pai, nos dando a certeza que cada dia nós vencemos, porque estamos com o Senhor, mais forte e maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Pai, nos dá uma noite abençoada, nos dá uma noite, meu Deus, de um descanso e de um sono, Pai, leve e tranquilo, com todas as preocupações entregue nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é quem vai resolver e providenciar tudo o que nós precisamos, porque também a tua palavra nos garante que devemos buscar, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. E é isso que nós estamos fazendo. Obrigada, Senhor. Obrigado, Paizinho amado. Obrigado, cada uma dessas mulheres. Para a honra e glória do teu nome, nós oramos e nós já te entregamos, Pai, cada uma dessas vidas aqui presentes. Amém. 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 Boa Glória, noite. viu? Boa noite, meninas. Beijo, Boa meninas. noite. Tchau, boa noite, gente. Deus abençoe. Boa Amém, noite. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.